Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha. Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre os Sutras Devocionais de Narada, uma escritura clássica. Aqui olhado sob o enfoque dessa Sampradaya, né? Demonstrar que esses sutras, eles são sutras não duais, embora, como tudo que se expressa em linguagem, né, verbal, a expressão ela é dual, mas ela pode ser concluído, né, que Narada aqui está se referindo ao amor não dual mesmo. Então, a gente estava vendo aqui os comentários relativos ao verso 56. Então, o James ele resolveu dar uma passada no ensino dos gunas. O verso 56 ele diz o seguinte: o serviço devocional secundário é de 3 tipos, de acordo com o guna dominante no momento ou de acordo com a motivação, angústia, desejo ou conhecimento que leva a pessoa à devoção. Aqui ele está falando do serviço devocional, né, secundário. Ele está falando do amor dual aqui, né? E ele está relacionando cada tipo desse serviço, né, devocional aqui com o guna dominante no momento, ou de acordo com a motivação, o que também pode ser reduzido aos gunas, né? Então, aqui, nessa passada, ele deu uma geral, falou sobre tamas, como é que ela funcionaria, né, ao configurar esse serviço devocional secundário, porque o que ele está querendo dizer, olhando sob o enfoque dos gunas, e nesse caso, do que ele chama de serviço devocional secundário, ou seja, a devoção dual, ele está olhando isso do ponto de vista dos gunas, conforme o verso mais acima. Então, ele está falando como é que isso trabalharia, qual que seria o impacto disso nesse tipo de devoção, né? Porque é uma devoção dual, uma devoção fenomênica, então ela se modifica. E com base na modificação dos gunas, né, qual que seria o resultado disso? Então, a gente viu aqui tamas, poder de encobrir, e agora ele vai tocar em rajas, que é o poder de projeção. Então, ele dá sempre uma revisada rápida aqui em qual é a avaliação básica, né, desse tipo de guna. Rajas, o poder de projeção. Rajas, que é o modo da paixão, né, é como se você tivesse com o on ali da paixão ligado. É uma energia agressiva, né? Então ela é uma energia estrojetada, é uma energia direcionada ao meio, é direcionada à mitya, gananciosa, engajada e projetiva. Sob sua influência, a mente está continuamente agitada com pensamentos e emoções que ocultam o ser e cortam o fluxo do amor de dentro para fora, né? Então, o que dá para a gente ver é que uma mente rajásica que ela vai buscar esse fluxo de amor erroneamente, né? Como ele está interrompido, né, o fluxo do amor mesmo, do amor não dual, então uma mente rajásica vai ser basicamente extrovertida e vai se atirar em mitya, a busca de algo que estabeleça esse fluxo de amor, só que olhado erroneamente, né? A mente rajásica vai olhar esse fluxo de amor como algo que tem que vir do que ela chama de fora para dentro, né? Então, essa mente rajásica extrovertida, raramente ela é autoconsciente. Então, quer dizer que ela se identifica com as projeções dela. Ela vê o mundo como a fonte de todo significado, né? Portanto, como a fonte de todo o amor que ela procura, e ela vai procurar apaixonadamente
por objetos, pessoas e situações que supostamente a satisfarão. Então, esse tipo de postura vai configurar o modo como o devoto lida com o quê? Com a própria devoção dele, né? Então, qual o efeito de uma mente sob o poder de rajas? Quando a gente está lidando com a devoção dual, e a gente tem um devoto que ele é sistematicamente submetido a rajas, essa mente sob o poder de rajas torna o devoto vaidoso, egocêntrico, nada mais que um pedinte a Deus por coisas mundanas, né? Dinheiro, sexo, poder, posição social, etc. A duradoura teoria da abundância e prosperidade, ela é feita sob medida para os devotos passionais, que tendem a ser preocupados com status e imagem. E vem a devoção como uma evidência de realização espiritual, frequentemente usando, né, a imagem que as pessoas têm da devoção que ela tem, né, porque está sempre voltada para fora. Então, uma mente sob esse poder, uma mente devotada, ela vai usar essa devoção que está sendo chancelada pelos outros para impressionar os mesmos que estão chancelando isso ou humilhá-los. Aprofundando-se um pouco nesse tipo, você terá alguém mais interessado em mostrar uma aparência devocional ao mundo do que um coração devotado a Deus, né? Por quê? Porque é uma energia agressiva que trabalha elencando objetos de mítia para poder sustentar o seu próprio valor com base nesses objetos. Ao contrário da firme dependência do tipo tamásico, o devoto ativo mudará de crenças, ensinamentos, professores e práticas num piscar de olho. Se a gente se lembra do que a gente leu sobre o efeito de tamas, né, na mente de um devoto dual, a gente sabe que, se o devoto fundamentalmente é tamásico, ele possui uma fé inabalável, constante e fixa, né? Então, ele não fica alterando essa fé dele. Não é do guna, que geralmente lida com um devoto, vamos dizer assim, mais, entre aspas, fanatizado ou, entre aspas, dependente, né, da sua crença. Em geral, devotos tamásicos estabelecem crenças muito fixas e contínuas com algum credo religioso ou alguma seita. Já o devoto rajásico, ele vai se comportar exatamente como a energia que está condicionando ele, né? Ele muda de crenças, ele muda de ensinamentos, professores e práticas num piscar de olhos. Vocês já viram assim? A gente nota isso porque isso fica muito público, algumas vezes, né? Mas com próprias pessoas que a gente conhece, que tem essa inquietação, às vezes elas ficam mudando muito de professores e ensinos, justamente porque é calibrado por esse tipo de guna na hora de manifestar devoção. Então, tem vários personagens que aparecem na mídia, né, já há muito tempo, que mudam de credo o tempo todo. Um deles é Bob Dylan, né, aquele cantor folk que já mudou de religião e de seita inúmeras vezes, né? Então, é uma pessoa que está extrovertida, quando, na verdade, ela deveria buscar realmente para a autocompreensão, que o que uma pessoa dessa está buscando é uma espécie de compreensão, embora essa espécie de compreensão que ele está buscando, ela está afetada pelo modo como ele lida com a devoção dele, né? Então, esse tipo de pessoa fica flutuando muito. Na verdade, quando o indivíduo se entrega ao autoconhecimento, não estou nem pensando aqui no amor dual, inicialmente ele trabalha muito com rajas, né? Ele já trabalhou com rajas, que é o responsável por esse desejo ardente, né, do autoconhecimento. Isso causou uma trajetória irregular até conduzir o devoto ao Vedanta. É o que se chama de erros condutores, né? Motivado por rajas, o devoto vai quicando de uma abordagem ou outra até chegar no Vedanta. Mas aqui ele está lidando com uma ideia diferente, né? O devoto não dual, ele já sabe o que ele está querendo, né? O apelo
de uma realidade não dual é muito forte para ele. Então, ele usa esse desejo, escudado por rajas, para ir quicando de local em local, até que, por um motivo que muitas vezes é difícil explicar, raramente, na verdade, ele pode ser explicado, ele acaba sentando aqui no Vedanta. Aqui, no caso aqui desse parágrafo, está falando sempre de uma devoção dual, até por causa do verso 56, que fala no serviço devocional secundário, que é o serviço de um servidor, né, de um servo com aquilo ao qual ele está servindo. Então, a gente está sempre trabalhando aqui com uma devoção dual, olhando-a do ponto de vista dual. Então, a gente tem essa característica, só para fazer uma ressalva, que muitas vezes o indivíduo, quando está no autoconhecimento, ele apresenta, quando ele busca esse autoconhecimento, esse amor não dual, ele apresenta uma guna, né, que faz com que a busca dele seja muito intensa. É o que a gente falou aqui, aquele desejo, né, pela autoliberação. Embora essa guna que seja a mesma, ela está contextualizada de um modo bem diferente, né? Porque o indivíduo que busca a devoção não dual, ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele não vai continuar conseguindo se colocar como centro do campo dármico, né? Ao passo que um devoto realmente rajásico dual, ele vê o campo dármico de modo dual e esse rajas aqui incentiva ele a ficar exercendo essa identidade dele de devoto dual, como se ele estivesse diante de uma posição de status, diante de outros devotos, né? Tem esse mecanismo dele que é ficar buscando sempre coisas. Então, nesse sentido, o rajas faz com o devoto rajásico ao mesmo tempo, a mesma coisa que faz com um sansari rajásico. Só que aí, em lugar de você ter aquela devoção por uma série de objetos díspares, muitas vezes, você passa a ter uma devoção mesmo, né? Uma devoção conforme o olhar desse devoto. Mas esse tipo, né, de devoção, que seria realmente o que a gente entende por devoção, ou seja, o devoto, né, ele procura elencar Deus na meta dele, ao invés de ficar pulando num monte de objetos. O que acontece com esse devoto aqui? Ele fica pulando de vários sistemas que ele acha que vão fortalecer a devoção dele. Nesse sentido, ele fica trocando desses sistemas, né, crenças, ensinamentos, professores, é como se fossem objetos. Então, nesse caso aqui, um devoto desse, a gente está falando de devotos materialistas, porque eles são não duais, são devotos que vão estar sempre com a devoção entregue a algum objeto. No caso dele aqui, ele fica pulando entre esses vários objetos, né? Essa é a diferença de um devoto rajásico para um tamásico. Mas o fundamental mesmo é a firmeza de fé do tamásico e a firmeza de fé do tamásico, um perfil do tamásico que favorece esse papel nas organizações, contraposto a um devoto ativo, voluntarioso, que ele acaba encontrando problema nas organizações por causa dessa regência fundamental do guna de rajas, que faz com que ele pule bastante, inclusive de instituição em instituição, né? Agora, aqui ele está falando o que acontece quando esse devoto ele fica comprometido com Karma Yoga e autoinvestigação, né? O Karma Yoga vai mostrar para ele que ele não pode ser aquele centro de demandas, fundamentalmente porque isso é irreal, né? O Karma Yoga ele mostra que o indivíduo ele vai trabalhar para o campo dármico, então é uma postura completamente diferente. Quando isso ocorre, quando esse devoto rajásico ele se compromete com o Karma Yoga e também com a autoinvestigação, então todo o desejo dele agora ele está canalizado tanto para o Karma Yoga quanto para a autoinvestigação, tanto para Karma Yoga quanto para o Jnana Yoga. O devoto rajásico se torna um bloco dinâmico de energia, capaz de progredir rapidamente, como, por exemplo, o Shimayananda.
Sua preocupação profissional com os resultados e o amor passional por Ishvara atrai Ishvara como nenhuma outra coisa. O que é essa preocupação profissional com os resultados, né? É que, fundamentalmente, esses resultados que ele está, né, enquanto está objetivando Karma Yoga, ele está vendo resultados. Muito embora ele saiba que esses resultados vão ser dados pelo campo dármico. E um devoto desse, ele tem uma preocupação profissional com os resultados, ou seja, ele tem uma espécie de obsessão com a qualidade da ação, né? E isso, juntamente pelo amor passional por Ishvara, que é porque ele conseguiu canalizar a devoção dele por um objeto só, acaba atraindo esse Deus manifesto, entre aspas, o Deus, o Senhor do Universo, como nenhuma outra coisa. A elevada crença de que a autorrealização é possível permite a esse devoto transformar rajas em sattva, o mais elevado dos 3 tipos secundários de devoção, e porta de entrada para o amor não dual. Tanto rajas quanto tamas são energias materiais, não são espirituais, porque direcionam a mente mais para o mundo do que para Deus. Bom, por que ele está falando isso? Ele está querendo dizer que, a não ser que a devoção seja compreendida como um papel a ser desempenhado aí pela energia satífica, ou seja, a não ser que se coloque a devoção sob o ponto, sob o prisma da capacidade de entendimento do ser humano, a não ser que se faz isso, o devoto ele permanece dual, muito embora rajásico. É por isso que a autoinvestigação ela é fundamental, né? Porque um karma yogi, veja bem, um karma yogi sem autoinvestigação, sem Gnana Yoga, ele tende o quê? Ele tende a permanecer dual. Só que ele permanece dual colocado no campo dármico de um modo muito mais realista e produtivo, porque ele não está mais focando o fruto do resultado das ações dele como algo que beneficiaria ele. Ele através do Karma Yoga, ele está aprendendo a lidar com o campo dármico, com os resultados dados pelo campo dármico. Tá? Então, se não houver essa associação por um devoto desse entre Karma Yoga e autoinvestigação, ele pode ficar muito tempo como Karma Yogi. E você tem realmente muitos devotos que permanecem como Karma Yogis. Né? Como é que a gente fala isso? A gente fala isso olhando a atitude desse devoto. Né? Muitos devotos permanecem como Karma Yogis, eles não têm interesse na autoinvestigação, eles não têm interesse, no fundo, em destrinchar, em investigar com cuidado essa relação de devoção, o devoto com o qual ele está identificado e o objeto da devoção dele, que seria o Lorde do Universo. Né? O único modo de realmente converter essas energias realmente para valer em sattva seria submeter isso realmente ao Gnana Yoga. Né? Se bem que quando você já tem um Karma Yoga bem desenvolvido, parte dessa energia já foi bem convertida. Né? Mas falta aí o Gnana Yoga para poder usar o Guna Sattva no que ele tem de mais elevado, que é esclarecer essas aparentes relações duais que aparecem, que vão surgindo entre o devoto e aquilo que ele vê como o objeto da devoção dele. Vocês reparam que em tudo isso que está acontecendo aqui, nesses devotos tamásicos e rajásicos, isso tudo tem a ver com a visão que o devoto tem dele mesmo. Né? Enquanto o devoto vê ele mesmo como uma pessoa extremamente passiva em termos de avaliar a devoção dele, uma pessoa muito comprometida com a instituição onde ele está, basicamente é um devoto que ele não está questionando o papel dele, nem a instituição dele, enquanto ele permanece assim, ele permanece bastante tamásico. E ele vai ficar assim por muito tempo. O que eu estou querendo dizer é que algumas pessoas, às vezes, elas acham que a devoção dual ela é um trampolim para a devoção não dual. Não, ela não é.
A devoção não dual não é um trampolim para a devoção não dual. Só que a devoção dual, bem compreendida, ela apazigua a mente do indivíduo, porque ela pega todas aquelas variantes emocionais e canaliza para um objeto de devoção, né? É isso que acontece. Agora, para você realmente ter uma devoção não dual, você teria que estar com uma realização bem forte em autoconhecimento. Porque a gente sabe que o amor não dual equivale à consciência e à existência, né? Por isso que ele coloca aqui, tanto rajas como tamas são energias materiais, né? Não precisa nem botar que são não espirituais, são energias que pertencem exclusivamente à Mitya. E qualquer uma delas vai direcionar o devoto mais para o mundo do que para Deus, tá? O único modo de lidar com isso é quando ele tenta explicar agora como é que funciona esse guna, no caso de um devoto, né? O poder revelador. A terceira vertente da energia universal é Sattva, que reflete perfeitamente a consciência, né? Quando a mente ela é bastante satívica, o corpo sutil, né, desse jiva, ele reflete de um modo bem mais adequado a consciência. A gente diria que é um espelho mais límpido. O conhecimento é impossível sem a consciência, né? E a mente em que esse poder predomina, facilmente ela ganha uma compreensão clara e ganha também um puro amor à verdade. Poder espiritual por excelência, Sattva confere inteligência, paz, curiosidade, beleza, conhecimento e consciência. Os indivíduos satívicos são o motor criativo do mundo, fornecendo à sociedade inspiração, ideias e ideais. O elemento luz é a base para uma alta e nobre devoção não dual, porque permite que o coração conheça e experiencie a radiância sutil de Deus. Aqui ele coloca Sattva como uma energia que tem a característica de espiritualidade por excelência. Por quê? Porque dentro de Mitya, na manifestação, Sattva é responsável por características, né, enquanto o Jiva está vivendo aqui na manifestação, por características inerentemente satívicas, espirituais. Essas características elas estariam traduzindo a fidedignidade maior, né, do reflexo dessa mente em relação à consciência original. Quando esse reflexo ele está muito bem protegido pela qualidade do espelho, né, pela qualidade de Sattva no corpo sutil, os traços que a gente vê são inteligência, paz, curiosidade, beleza, conhecimento e consciência. Essas são as características. Por isso que ele chamou de poder espiritual por excelência. Os outros dois poderes, as características que eles apresentam no mundo manifesto são características bastante extrovertidas, né? Ou seja, por inércia, por ocultação, ou seja, por projeção, né? por um trabalho de substituição da realidade por alguma projeção, como é o caso de Rajas, né? Então, vamos ver o que ele continua falando aqui sobre esse guna. Esse guna tem um papel fundamental na compreensão não só do esquema do Vedanta não dual como um todo, como também na capacidade que esse guna tem de tornar uma mente interessada no autoconhecimento, né? Capaz de absorver o autoconhecimento. Por isso que ele diz aqui que o elemento luz, né? Aqui ele botou entre aspas, mas na verdade esse guna ele é a base para uma alta e nobre devoção não dual, né? O devoto situado no modo da luz, né, basicamente satívico, desfruta do ego de uma alma superior.
alguém que sabe mais e ama incondicionalmente, aquele que está ligado à pureza e à bondade, a corrente de ouro que o prende à vida, né? Ele aqui está falando da gaiola de ouro, né? Todo guna ele condiciona. E aqui ele está falando dessas belas características de sattva, que ele chama de correntes de ouro que o prende à vida. Então, o que é isso? Isso é o desfrute de um ego mais estabilizado, de um ego mais vinculado a virtudes, a valores mais satívicos. No entanto, sattva, em relação à devoção, ele é desejável, porque o véu que separa o devoto de Deus é bem tênue. Por que o véu é bem tênue? Por causa da qualidade de reflexo que sattva permite ao corpo sutil, né? Quanto melhor o reflexo, mais tênue, né, esse aparente véu, né? Quanto mais precário o reflexo, mais esse aparente véu tem aquelas características rajásicas e tamásicas. Então, sattva, ela é desejável, né? Por isso que se diz naquele mapinha de devoção, né, não dual que a gente viu um pouco mais acima, acho que no capítulo 2 ou no capítulo 1, se vocês olharem bem, se vocês se lembrarem bem, ali a gente começa com um devoto, ali a gente começa com um materialista. Depois a gente vai para um devoto materialista. E depois a gente migra para um devoto que ele está fazendo o quê? Lembram como ele estava utilizando vários procedimentos para sativizar a mente dele? Né? O Karma Yoga é um procedimento desse. O Vedanta é as técnicas de estabilizar e de focar a mente, né? O Vipassana Yoga também. Então, dentro da dualidade, você consegue ir calibrando a qualidade da sua devoção dual, do seu serviço devocional secundário, como diz o Narada. Você vai calibrando. Mesmo nessa trajetória dual, você consegue, com o tempo, ter uma mente mais satívica, né? Por isso que ele diz que ela é devocionalmente desejável, porque é através do estímulo à sattva que a gente vai conseguir ir mudando de uma pessoa profundamente materialista até você ter um devoto dual, com um ego mais refinado, com um ego bastante sativizado, né? Se a sua mente é predominantemente satívica, ela vai se orientar para o crescimento espiritual através do autoconhecimento. Você vai trabalhar as qualificações, tentará encontrar um professor qualificado e vai abandonar seu interesse em buscar experiências espirituais. Alguém até esse ponto que a gente leu aqui, quer fazer algum comentário? Eu acho que várias pessoas aqui estão experimentando uma sativização da mente, né? Mesmo que a pessoa ela apresente características rajásicas, né? Faz parte do HD dela, ela deve estar notando que essas características elas estão cada vez mais balanceadas por sattva, né? É como se você pudesse ser realmente um devoto mais rajásico, mas, porém, bem orientado, né? Vamos ver como é que o James continua. Oi? Através da aplicação do método FIR, eu tenho percebido realmente que a gente vai, né, se indispõe mais, se fica mais compreensivo, né? É bem interessante mesmo. O FIR, ele permite a você avaliar, né? Porque, às vezes, a pessoa ela está ficando com uma mente mais satívica, mas, muitas vezes, ela não tem como avaliar isso. É engraçado isso, né? Ela tem que ter uma memória muito boa para ir comparando, né, nas diferentes fases da vida dela. Mas, com o método FIR, se ela elenca, se ela começa a saber aquelas projeções e ocultações que estão sendo atenuadas,
ela consegue mapear melhor o que está acontecendo. Então, a gente consegue notar isso, uma sativização progressiva. Mesmo que o devoto continue bem rajásico, mas ele nota que a orientação do movimento não é mais uma orientação rajásica, estricto sensu, né? Já é um rajas bastante temperado dentro desse objetivo espiritual que esse Jiva Mukta está buscando. Bom, ele continua aqui dizendo que essa sativização da mente torna o trabalho de Ishvara fácil, porque Ishvara agora só precisa remover a sua ignorância e mudar a sua mente. É um trabalho bem mais fácil do que você ter que ficar lidando com vasanas de origem tamásica e rajásica. Primeiro, elas têm que ser atenuadas, né? Depois que elas são atenuadas, vários ensinos que eram prejudicados por essas gunas começam a ser absorvidos, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui é que quando o indivíduo ele já tem a mente muito satívica, esse trabalho já tem noção de rajas e tamas, não precisa ser feito, né? Então, a coisa é simples. É só realmente eliminar a ignorância fundamental básica do indivíduo com relação a ele. Qual é a ignorância fundamental? É ele se tomar por uma entidade separada. Essa é que é a ignorância fundamental dele. É ele não saber da verdadeira identidade dele e ele não conhecer esse jiva, né, como um dos aspectos da manifestação. Então, quando a mente está bem, né, sativizada, às vezes, esse reconhecimento vem bem rápido, como tem o caso, né, que eu já comentei aqui, de um cego que foi assistir o Nisargadatta Maharaj. Na verdade, ele foi ouvir, né, porque ele era cego de nascença. E lá pelo final da tarde, assim, a coisa para ele estava bem clara. Então, aquilo ali era um devoto, né, sem sombra de dúvida, e já um devoto bastante sativizado. Então, quando um devoto desse ele vai e ouve, né, ele ouve um Shravana assim, bastante explosivo, né, bastante entusiasmado, como era o caso do Nisargadatta Maharaj, ele pode passar por isso aqui, ó. A única coisa que precisou ali foi remover a ignorância dele com relação a ele mesmo. Na verdade, quando ele foi falar com o Nisargadatta, ele já suspeitava daquilo ali tudo e realmente o satsang com o Nisargadatta apenas confirmou para ele o que já estava quase que claro por ele mesmo, né? Então, é um trabalho bem mais fácil quando você tem um devoto, né, interessado em remover a auto-ignorância e bastante satívico, né? Muitas vezes o reconhecimento ele vem, às vezes, de cara, no estágio de Shiravana mesmo. A devoção rajásica devoção rajásica é uma devoção que é guiada por rajas, né? Ela é egóica e possessiva, no sentido de que o ego ele é o centro do campo dármico, pois ela está centrada na conquista de objetos mundanos, relacionamentos, família, reconhecimento, poder, carreira, finanças e outros benefícios, né? Inclusive, esse reconhecimento do grupo onde ele está, de que ele é um grande devoto, também é um outro objeto mundano, né? Então, esse tipo de devoção coloca muita ênfase em Ishvara, porque esse devoto, né, dual, rajásico, como a gente viu lá em cima, como ele está voltado para a obtenção de objetos, a relação dele com Ishvara vai ser uma relação realmente de um pedinte, né? É um pedinte que está ciente de que o papel dele ali basicamente é pedir, porque ele sabe que quem dá os resultados do campo é Ishvara. Então, nesse caso, ele tem uma relação onde ele vê Ishvara como aquele que precisa manipular o campo dármico para que as circunstâncias externas, entre aspas, né, a esse jiva rajásico, se alinhem
com as circunstâncias internas, entre aspas, desse jiva, ou seja, se alinha com seus gostos e aversões. É uma devoção cheia de frustrações. Um comentário que é muito engraçado aqui é que, muitas vezes, esses devotos, né, eles têm uma vida muito longa nisso, e eles acreditam nesse tipo de devoção, e eles acreditam que ela ocorre porque a relação deles com Ishvara é ótima, né? Na verdade, o que ocorre numa relação dessa, de longo prazo, é o que ocorre com qualquer história do jiva. O que são as experiências do jiva? São um monte de experiências pontuais, onde os gostos e aversões do jiva vão construir uma história a partir daquilo. Então, o que era para ser só um monte de experiência pontual, ele vai juntar aquilo e isso vai fazer uma história da vida dele. Então, muitos devotos rajásicos, eles têm isso. Eles passam por experiências pontuais, algumas delas eles tiveram as preces deles atendidas, como eles falam, entre aspas, e em muitos e muitos outros casos, essas preces não foram atendidas. No entanto, como qualquer Jivatma, né? O Jiva, o que ele faz? Né? O Jiva, ele reinterpreta, escolhe e filtra as experiências dele, de modo a fazerem sentido para a história dele. Então, muitas vezes, um devoto desse, ele insiste nessa relação tempão, não porque todas as preces dele foram atendidas, não. É porque, como ele está usando o intelecto subordinado a rajas, o que acontece? Quando o intelecto está subordinado a rajas, o intelecto ele acaba agindo em prol desse conjunto de desejos, né, desse Jiva Mukta. Então, o intelecto desse jeito, ele tem a capacidade de discernimento prejudicada. Então, quando ele está com a capacidade de discernimento prejudicada, ele tende a criar essas histórias cheias de vieses. E é por isso que um devoto desse ele fica muito tempo nessa configuração, porque ele vai se lembrar só do que deu certo. E devido ao uso inapropriado do discernimento dele, ele vai escamotear para baixo do tapete aquelas infindáveis outras ocasiões onde as orações dele não deram resultado nenhum. Então, isso é o que leva, muitas vezes, as pessoas permanecerem nesse tipo de relação, né? É o próprio filtro que elas estão usando que faz com que elas consigam alimentar a própria história dela e a visão de mundo delas. Aí elas dizem, não, mas isso comigo dá certo, eu tenho certeza. Elas estão editando a história. E cada vez mais os acertos delas vão adquirindo um peso maior. Então ela vai ficando com uma história bastante distorcida. Como as histórias do Jiva Muktas, né? Que são moldadas, são golpes de vista filtrados pelas suas vácinas de origem rajásica e tamásica, né? Então, ela é cheia de frustrações, mas essas frustrações só ficam claras para o devoto quando ele não está mais tão escravizado por esse tipo de guna. Se ele estiver muito submetido a esse guna de rajas, a tendência dele é nem conseguir ver as frustrações da prática devocional enganosa que ele traz a si mesmo, né? Rajas atormenta até mesmo os investigadores que não estão interessados em benefícios mundanos, levando esses investigadores a perseguir experiências espirituais. Isso é como Rajas mexe com o Jiva Mukta comprometido, né, com o autoconhecimento. Mesmo o investigador sabendo que isso é muito interessante, né, dessa capacidade delusória de tamas, né? Mesmo o indivíduo sabendo que o que ele está buscando não tem nada a ver com uma experiência, essas gunas, não muito bem observadas, elas levam até esses investigadores a repetir experiências que eles não querem mais, né? Enquanto a devoção rajásica inclina o devoto a uma direção positiva, a tamásica é negativa e cega, né? Os indivíduos tamásicos querem a felicidade,
mas quando o objeto dos seus desejos é bloqueado, eles decidem destruir o obstáculo, né? Porque não podem esperar que Ishvara remova esse obstáculo de acordo com, vamos dizer assim, entre aspas, o ponto de vista de Ishvara, que seria numa escala, provavelmente, numa escala temporal espacial muito mais longa. Por que o James fica insistindo nisso? Para que o investigador, né, o devoto não dual, ele não se deixe surpreender por esses dois gunas, quando eles pressionam, né, os devotos não duais, ou aqueles que sabem do autoconhecimento. A gente nunca pode subestimar a força do campo dármico, né? Ele tem um poder de repetição e de manutenção muito forte. Só isso explica o fato deles perturbarem, né, os autoinvestigadores a ponto de fazerem com que o próprio autoinvestigador ele se disponha, no momento de inconsciência, em apostar suas fichas mais uma vez numa experiência espiritual. A gente nunca pode subestimar esses gunas, né? Sempre lembrando que eles são a força constituidora material do universo e a sua força sutil, né, que está por trás dos pensamentos. Então, o que a gente tem aqui são blocos de orientação, de construção de matéria, de energia, de pensamento, e esses blocos são muito coesos. A tendência deles é sempre a manutenção. O investigador jamais pode subestimá-los, senão muitas vezes se vê repetindo coisas que ele já sabe, já entendeu, que não vou levar para lugar nenhum. Aqui, ele deu aqui um exemplo, né, em cima do Estado Islâmico, mas é claro que tem milhões de exemplos desse mundo afora. Atualmente, o mundo está testemunhando um bom exemplo de devoção tamásica na forma do ISIS, aquele que pretendia restabelecer um califado, né, lá numa área do Oriente Médio, o movimento para estabelecer o califado. Não há dúvida de que esses indivíduos são devotados a Deus, conforme seu entendimento. São bastante devotados. A maioria dos jihadistas chegam a ter calos na testa, de tanto tocarem repetidamente o chão durante as orações. Sendo radicalmente dualistas, você não obterá paz e amor deles, pois estão firmemente entrincheirados em uma mentalidade de nós contra eles. Se você não está conosco, você está contra nós. E se você está contra nós, você obviamente não ama Deus. E quem não ama Deus precisa ser controlado ou destruído, porque o propósito da vida é estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. A visão simplista é essa aí mesmo, né? Ou então, quando eles falam assim, você é um infiel, então você não está de acordo com Deus. Então, a sua posição como infiel é ser controlado ou ser destruído, né? Porque você não pode se opor a Deus. E aí o indivíduo faz aqui uma projeção bem tamásica. Ó. O propósito da vida é estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Né? Ele pega uma frase que foi comentada em outro livro, isso aqui é da Bíblia, é do Novo Testamento, e ele vai e vela. Né? Ele se esquece que quem está vendo a situação desse jeito é ele. Né? A vida, ela quer estabelecer o reino de Deus aqui na Terra, mas não é exterminando nem submetendo ninguém, é por compreensão. Né? Aqui, o indivíduo tamásico, ele usa aqueles poderes de velação e os poderes de projeção. Por que eu volto toda hora para isso? Para vocês verem que é sempre a mesma coisa mesmo. Né? O indivíduo aqui, ele oculta, a ignorância dele fica ocultada e ele substitui essa incapacidade de se identificar com o que ele é por um outro tipo de identificação, com a identificação como a religião aqui é radical e usando todos esses recursos aqui, né, onde você pega, modifica uma frase que você leu, projeta outra coisa em cima, troca. Se você pensar bem, é o tipo de manobra de ocultação e de projeção que todo fanático faz. Ele faz sempre a mesma coisa.
né? Não tem como mudar. A única coisa que muda é o cenário, né? Um cenário está no pano de fundo de um credo islâmico, o outro no pano de fundo num credo cristão, o outro por aí afora, né? Mas é sempre essa ideia, nós contra eles, né? Enquanto a estrutura devocional ela é muito rajásica e tamásica, ou seja, não tem espaço para rajas avaliar isso e ver o que está sendo dito, esses tipos de estruturas devocionais, né, turbinados por rajas e tamas, dão esse tipo de coisa que a gente está vendo aqui, né? E milhões de exemplos afora, né, que podem levar até a situações radicais, como aquele pastor, acredito que em El Salvador, foi na Nicarágua, ele levou 80 pessoas ao suicídio com ele, né? Então, tem um grande poder de convencimento, uma grande Shaktipati, e as pessoas se mataram. Então, sempre que você tem esses gunas, sem ser corretamente compreendidos, eles podem dar esse efeito. E a história da humanidade está cheia desse tipo de efeito. Mas sempre se deve olhar com muito respeito esse tipo de fé, porque a gente sabe que é uma fé bem fiel, assim, digamos assim, né? Uma fé tamásica, ela é bem firme. Ela, na verdade, ela é uma fé que você não vai conseguir questioná-la. Só o próprio indivíduo, por algum motivo desses que a gente nunca sabe na vida, começa a receber umas pinceladas maiores de sattva, começa a botar sob questão o tipo de fé que tem movimentado ele, né? Aí ele vai vir aqui para o quarto tipo de devoto, que é o não dual. Esse aqui, ele esse tipo de devoto já não está tão submetido a vássanas, né, de ocultação e de projeção. Vamos ver como é que ele define esse quarto tipo de devoto, o não dual. Não tem nem a ver com o verso, porque o verso fala de devoção secundária, né? Uma devoção secundária, um serviço devocional secundário. Aí ele vai desenvolver aqui. O quarto tipo de devoto, o não dual, ele é estabelecido no capítulo 7, verso 16 do Gita. E ele não vai ser discutido aqui, porque esse verso 56, ele estava desdobrando a devoção secundária. Tá? Um outro nome aqui, ó, Guna Bhakti. A devoção, né, shapeada, né, delimitada, limitada e qualificada pelo guna preponderante no momento. E, geralmente, a devoção ela é explicada com referência aos tipos de indivíduos, né? É o sofredor, o desejoso e o investigador. É tamas, rajas e sattva. Mas não é útil estereotipar a si mesmo ou aos outros, para não usar isso como modelo rígido. É melhor pensar neles como tendências devocionais dentro de sua própria mente, que precisam ser transformadas pelo Karma Yoga e pela investigação. Impulsos tamásicos destrutivos devem ser sublimados em desejos rajásicos de purificação. E as tendências satívicas devem ser convertidas em um desejo ardente de autoconhecimento, não apenas um desejo por prazer e conveniência. No entanto, como o texto apresenta os estágios da devoção como tipos psicológicos, nós vamos explicar essas tendências dessa maneira. Aqui ele faz uma pequena investigação aqui em cima, né? Primeiro, o que ele fez aqui, né? Vamos dar uma olhada nesse parágrafo aqui com cuidado, para a pessoa ver como é que o Vedanta ele vai funcionando. Aqui ele arrematou toda a apresentação de um comentário em cima de um dos versos, né, que tratava da devoção dual, tá? Aí ele explica que a devoção ela é explicada com referência aos tipos de indivíduos, mas não é útil estereotipar a si mesmo ou os outros. Não é útil nunca, e principalmente para um autoinvestigador, né? Porque o autoinvestigador, a única coisa que ele faz é procurar ver as mecânicas de funcionamento, né? Mas ele não tenta atribuir a si mesmo ou aos outros estereótipos. Por quê? Porque se eu fizer isso,
eu vou ter uma grande chance de me perder na minha investigação, né? Eu vou estar agarrado num estereótipo que eu criei sobre os outros e sobre mim. Eu vou estar agarrado numa projeção que eu acabei de criar sobre mim mesmo, sobre os outros. É isso que é o estereótipo, né? Estereótipo pode ser visto assim, até de um ponto de vista do ciclo sansárico, né? O que é um estereótipo? O estereótipo é um modelo que você impinge aos outros, baseados fundamentalmente na composição gúnica que está se passando pela sua cabeça naquela hora. Para o investigador, isso já não é útil, em geral. Para o investigador, é bastante inútil, né? O que é melhor? Agora ele vai começar a usar sattva aqui, ó. É melhor, ele está usando o discernimento, é melhor pensar nesses tipos de indivíduos como tendências devocionais dentro da sua própria mente, que precisam ser transformadas pelo Karma Yoga. Então, o que ele tá vendo aqui? Ele está vendo o modo como você lida com essas vasanas devocionais. Como é a sua vasana devocional? Qual a característica principal dela? Essas vasanas, elas variam de acordo com o ambiente no qual elas estão inseridas? Como é que elas variam? É muito mais útil você pensar esses estereótipos colocados aqui como um mapa inicial para você mapear os próprios estereótipos devocionais que você tem de você mesmo, né? Então, se em algumas relações na minha vida existe muita produção de medo, vamos dizer assim, então eu estou colocado naquela relação devotadamente regido pelo Guna Tamas, né? Se eu estou muito colocado numa relação devocional em determinado contexto, querendo que aquela devoção me dê alguma coisa específica, então eu estou trabalhando muito com gunas rajas, né? Isso aqui é um apelo que a investigação, como mostrado no Vedanta, sempre faz, né? E você tem um modelo, você tem estereótipos, mas isso não é para aplicar nos outros, né? Porque o que importa para o investigador é aplicar tudo isso nele mesmo. Então, você precisa pegar esse modelinho aqui básico e aplicar dentro de você, né, na composição do seu corpo sutil, no aspecto da devoção, sabendo que essa devoção ela pode se modificar naturalmente de acordo com a situação que ela está se expressando, né? Por isso que ele fala que precisam ser transformados pelo Karma Yoga e pela investigação. A gente sabe por que isso aqui ocorre, né? O Karma Yoga, ele pela própria postura dele, ele estabiliza a mente do indivíduo, porque o indivíduo não está mais perseguido pelas expectativas das suas ações, e pela investigação, onde a gente vai questionar quem é esse devoto, né? Então, como é que é o mapa básico aqui? Impulsos tamásicos, né, destrutivos, né, relações devocionais tamásicas, elas precisam ser sublimadas em desejos rajásicos de purificação, né? Você precisa trocar essas visões de medo, né, de uma devoção medrosa dada por impulsos tamásicos. Isso tudo precisa ser trocado por um desejo de purificação, de rever essa relação, de modificá-la. E ali ele botou finalmente ali. E as tendências satívicas, que são aquelas tendências que buscam o prazer, o conforto, a beleza, né, uma certa estabilidade de contentamento em relação à vida, como ela se apresenta. Tudo isso aqui tem que ser olhado como apenas objetos. Você tem que apanhar essas tendências satívicas que podem estar sendo usadas para realçar aquela gaiola do ouro e usá-las para ficar nessa tendência inconformada, né, como a mente satívica. O que é essa tendência inconformada? É você ter um desejo ardente pelo autoconhecimento.
você não está satisfeito com os resultados que uma vida satífica está lhe trazendo. Isso, em última análise, é que significa você não ser agarrado pela gaiola de ouro de Sattva. Muito embora sejam resultados bons, tudo, você não está interessado em ficar nisso. Então, todas as vezes que a gente está lidando com esses mapas que o Vedanta está colocando aqui, é interessante olhar, primeiro, do ponto de vista de um grande esquema, que ajuda o indivíduo a se situar. O indivíduo vai se situar para quê? Para ficar pensando nos outros? Não. A gente já viu como isso é inútil, já que o outro é uma mera projeção, dentro do seu corpo sutil. Como é que isso aqui é útil? Isso aqui é útil para funcionar como tudo que funciona no Vedanta. Você passa a ter um modo de investigação para você saber como o seu corpo sutil está funcionando nesse quesito aqui de devoção. Tá? Então, é por isso que o indivíduo ele deve sempre olhar ele como uma multidão de identificações e personalidades. E olhar isso sem ficar surpreso, porque identificação, commit, é isso mesmo. Você vai se identificar com um monte de coisa disponível, com um monte de personalidades, com um monte de práticas, etc. Tudo isso precisa ser olhado e lentamente vai sendo transformado, de acordo com esse mapa que ele botou aqui. É claro que o indivíduo ele pode trabalhar tudo isso aqui ao mesmo tempo. Muitas vezes ele tem impulsos tamásicos que não são bons, ele começa a manejar isso, e isso acaba virando um outro tipo de visão em relação à vida dele. Aquilo que inicialmente era o impulso tamásico, agora passa a ser temperado por uma visão satífica. O importante é que dentro do que a gente tem como objetivo, que a gente não fique parado nessas melhorias, vamos dizer assim, de um impulso de um guna em outro. É importante que a gente não fique fixado nisso. A baliza última deve ser sempre o autoconhecimento, porque a hora que o autoconhecimento vai ficando firme, muitas vezes você não precisa fazer essas conversões aqui, não tem essa necessidade. Elas já estão sendo convertidas pelo próprio autoconhecimento. Mas volta e meia é bom a pessoa dar uma olhada, ver como é que está a devoção dela e ver aonde ela deve aplicar ainda algum tipo de conhecimento, algum tipo de clareamento em relação a algum aspecto devocional dela que está muito tamásico, rajásico, ou está muito acomodado numa relação com o Senhor do Universo. Até que o autoconhecimento ele fique claro, e ele fique claro como o próprio amor não dual, o indivíduo sempre deve conferir a relação devocional dele. Quanto mais desinteressada a sua relação devocional dual, melhor para o autoconhecimento. Sempre deve ser olhado isso, se a relação devocional dual tem algum interesse próprio. E esse interesse próprio é o que acaba maculando essas reuniões, essas devoções. Sempre que você tem uma devoção com rajas ou tamas, pode ver aí que tem um interesse em obter alguma coisa, nem que seja evitar algum problema, sempre tem. Já quando a devoção começa a ficar muito temperada por Sattva, o único cuidado mesmo é ficar precavido contra essa tendência de uma boa experiência satífica acabar muitas vezes fazendo com que a pessoa perca o interesse pela autoinvestigação. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a gente falou aqui? Vocês repararam nesse último parágrafo como é que o James, ao concluir tudo isso que ele escreveu, ele teve que entrar com muito sattva aqui? É isso que vai ocorrendo com a investigação do Vedanta. Ele vai apanhando algo que você lê, que você ouve, que você muitas vezes concorda, e ele vai tornando isso cada vez mais adequado para a autoinvestigação. Ele não só temperou de sattva,
como ele voltou a pessoa de novo para a autoinvestigação, de novo. De novo, para a gente não ficar com aquela ideia, né, de que isso é importante. A devoção não dual, ela se transforma em dual. Não, ela não se transforma, né? A compreensão, a autocompreensão de si mesmo é que situa a sua identidade como consciência como sendo equivalente a amor, né? A uma devoção que não tem um objeto específico. Tudo isso é feito, pode ser viabilizado somente pela autoinvestigação, só pelo Jnana Yoga. Então, basicamente, o Karma Yoga estabiliza suas emoções, porque você não está mais contando com as suas expectativas, e o Jnana Yoga ele mostra que aquilo que é adorado lá, que seria o Senhor do Universo, é o mesmo que está adorando aqui, né? Em relação à consciência, à existência e ao amor não dual. Eu vou continuar, hein? Pode continuar? Isso aqui está ficando claro? Ficou claro essa última coisa aqui que ele escreveu? Isso que ele escreveu é bem importante, né? Para evitar usar estereótipos, né? Em relação a si mesmo e aos outros. Né? O que você precisa é de um mapa para você ir puxando, né, as coisas no seu corpo sutil que não estão bem. E como é que eu sei que não estão bem? Você vai batendo com o que é colocado nas escrituras e nos comentários. Aí você sabe. Então eu vou continuar. Depois do verso 56, o Narada coloca o 57. Cada tipo sucessor de devoto é superior ao tipo precedente. Ou seja, ali em cima, ele tinha separado os devotos em 3, né? Que era esse aqui, ó, de acordo com o guna dominante. Angústia, tamas, desejo, rajas ou conhecimento, que é sattva. Aqui ele está estabelecendo o seguinte, até onde eu consigo ver, ele está dizendo que é preferível um devoto rajásico a um tamásico e é preferível um devoto satívico a um devoto rajásico, né? Ele vai explicar aqui alguns tipos de devoção, né? São alguns estereótipos, mas que, como sempre, tem um monte de características que pode ajudar a pessoa a mapear ela mesma, né? O próprio corpo sutil. Esses comentários do James aqui, ele está fazendo de modo a tentar inserir esse tipo de verso, que é o 57, numa visão não dual. Então, o James ele elabora o seguinte, ele encontrou aqui uns 4, né, uns 5 devotos, né? O devoto mais elaborado aqui seria o investigador. O que antecede o investigador seria o experienciador. Antes desse, o intelectual, o empresário e o oportunista. Vamos ver o que ele fala de cada estereótipo desse. O modelo, né, o modelo aqui mais baixo de devoto que ele está usando aqui é orientado pelo medo, tamas. E ele é oportunista, tem rajas, né? Somente adorando a Deus quando está angustiado com problemas. Porque ele não tem sattva, sua mente é obscura e ele não está interessado em libertação, não está interessado em autoinvestigação. Tá? Não há interesse. O outro, ele chamou aqui de empresário. Em geral, as pessoas avaliam, né? Dizem, o empresário ele é mais enérgico, né? Ele tem que ser enérgico. Apesar de também ser oportunista, ele está um nível acima do miserável tipo precedente de devoto, porque o estado emocional do empresário ele é mais positivo e a sua compreensão de Deus é um pouco mais refinada. Embora ele seja, na verdade, um sansari, né, porque ele está procurando objetos no mundo, nós o dignificaremos com o termo devoto,
porque ele percebe que o sucesso em qualquer campo depende de fatores que não estão diretamente sob seu controle, ou seja, Deus, e ele apela a Deus, que controla o campo, para obter ajuda. Ele pode razoavelmente ser chamado de um devoto de negócios, que faz negócios egoístas com Deus. Tipo assim, eu farei uma doação para a igreja se você me der o que eu quero. Eu vou jejuar uma vez por semana se você fizer com que a minha filha entre em uma boa universidade. Ele também não está interessado em libertação e autoinvestigação. Uma variante do empresário, que é um pouco mais evoluída, é a do tipo que ajuda com orientação psicológica. Coaches, psicólogos, especialmente os transpessoais e curadores. Como eles têm mais sátiva, eles podem realmente estar interessados em autoinvestigação, não porque eles querem moksha, embora frequentemente falem sobre isso, mas porque apreciam a riqueza do conhecimento psicológico do Vedanta e apreciam suas técnicas para transformar a mente. Para que o Vedanta o liberte, você precisa expor sua mente ao ensino completo. Se você escolher apenas os ensinamentos que se encaixam em seu sistema, você não vai crescer espiritualmente. É comum as pessoas fazerem mau uso do Vedanta. Na verdade, na Índia, existem até devotos que estudam Vedanta por razões de gestão empresarial. Karma Yoga e Triguna Vibhava Yoga têm aplicações incontestáveis nos negócios. Mas não é o nosso caso aqui. Mas é uma visão tão precisa de Nietzsche, que o Vedanta tem sua utilidade quando é usado para isso. Embora o indivíduo ele use de um modo a legião, separando o que lhe interessa. Depois da gente ver aqui esse segundo estereótipo, o que fica de interessante nesse oportunista e no empresário, nesses estereótipos, é uma coisa fundamental aqui, ó. Eles não estão interessados em libertação e autoinvestigação. Às vezes as pessoas se perguntam por que o Vedanta tem tão pouca gente. É por falta de interesse mesmo. Aí encaixa aquela teologia da prosperidade que eles chamam, acho que é por aí, né? Sim, é aqui mesmo, Ela dá sucesso nesses devotos assim, com uma visão mais positiva da vida, né? Você tem direito a ter o melhor, o mais luxuoso, o maior sucesso possível, né? Aí se encaixa bastante a um barganhando com devoto Ishvara. Empresário, né? Barganhando com Ishvara. Barganhando com Ishvara. A teoria da prosperidade só dá para tentar com o Senhor da prosperidade, né? Tem que ver se está certo, né? Eu acho que o Senhor da prosperidade não está muito interessado em distribuir esse tipo de prosperidade, né? Mas é como funciona. Por isso que eles barganham, né? Por causa disso. Mas o que é interessante é que não tem interesse mesmo em libertação e autoinvestigação. Na verdade, tem interesse em liberdade, e autoconhecimento conforme entendido, voltados para a personalidade, né? O que é liberdade para uma personalidade? É uma visão muito engraçada. A visão de liberdade para uma personalidade é que a personalidade possa fazer o que ela bem entender. É engraçado isso, né? Porque isso não funcionaria em hipótese alguma, ainda mais num ser social, né? Sociável. Se fosse um ser individual, como uma fera caçando no campo, mesmo assim não daria para dizer que ele queria saber tudo que é bom para ele. Claro que não vai, né? Ainda mais se tratando de um ser eminentemente social como ser humano, essa visão de libertação é muito simples. E autoconhecimento para essas pessoas é uma melhora de ego. Enquanto no Vedanta a estabilização do ego é algo que vai deixar você capaz de investigar o quê? Que, em última instância, o ego é uma aparição, ele está no mundo aparente. Numa outro tipo de visão dessa, o que se chama de autoconhecimento é você
procurar melhorar o ego como um fim em si mesmo. Né? Eu vou ter um ego mais civilizado, vou ter um ego mais comedido, né? mais hábil, capaz de lidar melhor com as suas demandas. Mas ele continua sendo o centro do campo dármico. Né? É por isso que essas pessoas não têm interesse em liberdade verdadeira ou na autoinvestigação mesmo. Porque um e o outro vai questionar seriamente o que é essa entidade separada que está querendo se libertar e está querendo melhorar a si mesma. Né? Vai questionar isso inserindo no contexto maior, que é o contexto do campo dármico. Por isso que essas pessoas não têm interesse nisso. Não estão interessados nem em liberdade e nem saber realmente o que são, né? Querem apenas melhorar aquilo que já são. Mas tem muita aplicação. Se a pessoa quer aplicar isso para a Sati, ela aplica, mas não vai conseguir aplicar o sistema como um todo, né? Então, ela vai acabar construindo um outro objeto de desejo para ela, que não tem nada a ver com esse ensino, e vai ficar pensando um material aqui e ali que cumpra bem esse papel. Vai cumprir, né? Vai cumprir bem o papel, mas vai ficar cheio de resposta, né? Maldada, perguntas que não são respondidas. Então, agora a gente deixa esses dois estereótipos que estão interessados, na verdade, em objetos mais densos, né? Emoções mais densas, né? Reconhecimentos, e vamos para um outro intelectual. Ele continua interessado em... Quer dizer, o intelectual ele tem um interesse pela libertação intelectual. Ou seja, é uma coisa que ele está interessado em submeter ao escrutínio das vacinas que ele traz dentro da mente dele. Então, também é o outro que não deve abraçar esse ensino por inteiro. Qual é esse terceiro estereótipo aqui que o James elencou, né? O intelectual é uma mente pura, é um buscador do conhecimento intelectualmente curioso. Ele tem uma vássina espiritual, mas não é um desejo ardente de libertação. Né? Então, ele está mais querendo suprir uma aspiração intelectual realmente do que está mais interessado nisso do que em libertação e em autoconhecimento. Ele tem um legítimo conhecimento, um legítimo interesse pelo autoconhecimento? Sim, um legítimo interesse intelectual. Né? Então, o desejo dele está fomentando esse intelecto curioso. Né? Ele ou ela acha que a libertação é uma ideia maravilhosa, é o que a gente tinha falado um pouco acima. Como ideia é maravilhoso, mas mantém apenas o interesse acadêmico pelo Vedanta. A meta desse tipo de devoto ela é uma meta mais acadêmica. Né? Seria provavelmente usar o Vedanta academicamente. Esses devotos podem frequentemente ser encontrados nos departamentos de filosofia ou estudos religiosos das universidades, e podem escrever suas teses em textos particularmente complexos e avançados, como, por exemplo, os Brahma Sutras. Normalmente, esse tipo de devoto tem uma vida dármica confortável. É uma vida dármica, ele tem uma vida satívica. Né? Ele seria um candidato a ser um devoto naquela gaiola de ouro. Né? Por quê? Porque ele teme comprometer essa gaiola, já que as escrituras encorajam a renúncia à ação e aos frutos da ação. Ele não quer sair da zona de conforto, que é a validação intelectual da trajetória dele como Jivatma. Né? E acredita que vai alcançar moksha quando se aposentar. Isso aqui é um comentário debochado do James. Né? É improvável que isso aconteça, porque quando a aposentadoria chega, as tendências mundanas estão tão arraigadas
que há pouco entusiasmo em confrontá-las e transformá-las. É improvável que aconteça, mas pode ser que ocorra, né? Tem bons pesquisadores em departamentos religiosos, etc., que desenvolvem bem vários temas, né? E, vez por outra, como Greg Goodwin, né, eles se interessam bastante nisso, se aprofundam bastante, né? Mas, em todo caso aqui, a gente está tendo estereótipos que, não obstante algum interesse pela liberação, eles continuam sendo estereótipos bastante materiais, né? O quarto aqui é o experienciador. Aqui ele vai fazer uma crítica. Acima do intelectual está o devoto anti-intelectual. Ele quer muita libertação, mas sente que há muitas maneiras de alcançá-la. Aí ele aplica aquele velho ditado ao autoconhecimento, né? Todos os caminhos levam a Roma. Eles não fazem, né? Esses caminhos, não é assim, não há várias maneiras de alcançar o conhecimento, né? Quer dizer, não são todos os conhecimentos que levam à libertação. Tem que passar por algum tipo de autoinvestigação. Somente o autoconhecimento é libertação, porque o devoto já é livre. Isso a gente já viu, né? O devoto, em última instância, ele já é livre, porque a essência do devoto é idêntica à essência daquilo que é o adorado, né? Então, não há uma limitação, não há uma diferença entre o devoto e aquilo que é adorado pelo devoto, em última instância. Então, o devoto, em última instância, em termos de essência, o devoto e aquele que é devotado, aquele que passa pela devoção do devoto, eles não se limitam entre si, porque a limitação do devoto em relação ao Deus manifesto é essa, né? Eu estou aqui, Deus está lá, né? Deus está lá, não está aqui. Então, a própria ideia que ele faz de Deus limita ele, né? Enquanto o próprio devoto dual. Mas aqui a gente sabe que o devoto já é livre pelo autoconhecimento, né? Só o autoconhecimento é libertação. Então, a crítica que ele bota aqui é essa. Não é que todos os caminhos vão levar o indivíduo à liberação. Os caminhos que trafegam através do autoconhecimento, sim. Porque o problema da liberação é um problema de conhecimento, não é de experiência. Então, esse experienciador ele está com um problema sério com o Jnana Yoga. Esse devoto pode praticar o yoga de Patanjali com o objetivo de obter um samadhi especial. Pode praticar o Kundalini Yoga para experiências místicas, pode praticar meditação transcendental, pode ir a Satsangs Neo-Advaita, ou um dos caminhos devocionais. Por exemplo, a consciência de Krishna, o movimento Hare Krishna. Ele ou ela pode realmente seguir um guru do Vedanta, como Ramana Maharishi ou Nisargadatta, mas ignora as declarações dos professores que indicam que o ser só pode ser alcançado pelo conhecimento e persistentemente busca a epifania final. Isso eles ignoram. Quando ele fala declaração de professores, ele está falando, inclusive, de pessoas que estão sendo apresentadas aqui como objeto, né, de adoração, de serem seguidos, Ramana Maharishi e Nisargadatta. Os dois eram enfáticos ao dizerem que o ser só pode ser alcançado pela compreensão, pelo conhecimento. Mas uma pessoa dessa, né, que está buscando realmente uma experiência, o que é que ela vai fazer quando ela encontra um trecho desse? Vai fazer exatamente o que todos nós fazemos com qualquer coisa que não nos agrada. A gente oculta, né? E a gente hoje em dia sabe como é que o corpo sutil ele tem recursos hábeis para esconder coisas que não lhe interessam, né? Então, o próprio Ramana Maharishi diz: somente pelo conhecimento ser alcançado. Nisargadatta dizia: compreensão é tudo. Mas, mesmo assim,
esse indivíduo, focado em experiências, ele vai ler todas essas histórias do Ramana Maharishi, do Nisargadatta Maharaj, e na hora ele vai simplesmente passar uma vassoura em cima das frases deles que chamam a atenção para o conhecimento em si. E vão continuar sempre buscando uma epifania final. É o experienciador. Ele está convicto profundamente que moksha é um acontecimento ou é um destino. E ele tenta produzir moksha com peregrinações, cantos, austeridades, meditação, leitura e outros rituais. Tá? Isso aqui não é para desestimular o estudante que tem uma vassana boa por isso, por peregrinações, por recitar japas, por recitar bhavas, né? Bhajans, que tenha uma inclinação por austeridades, por meditação, pelas escrituras, ou até um devoto ritualístico. Não é para isso. É que o indivíduo veja isso como vassanas espirituais e, se for o caso dele, ele continua executando essas vassanas, mas corretamente, né, situado no objetivo dele, que é o autoconhecimento. Se tudo isso é executado com um objetivo claro, todas essas práticas, elas têm um efeito sativizador da mente muito bom mesmo, mas tem que estar contextualizado, senão o indivíduo, como ele não consegue contextualizar isso, e pior, ele contextualiza de modo enganoso, ele entende que ele está correndo atrás de um acontecimento, ele vai tentar buscar alguma confirmação, alguma epifania, através de tudo isso aqui que ele está tendo. E realmente ele vai ter várias epifanias, etc., né? Vai ter várias ondas, vários estados contemplativos, mas vai continuar escapando a ele, que a não ser que ele compreenda, no contexto adequado, o que são esses estados pelos quais ele está passando, a não ser que ele compreenda isso, ele vai continuar caçando as experiências, achando que é através da experiência que vai ocorrer a libertação. Ele está dizendo que a libertação é um evento pontual, né? Os satsangs e neo-advaitas apelam para esse tipo de devoto. Em geral, sim, mas tem alguns que não, porque eles versam totalmente sobre a experiência do ser, não sobre o autoconhecimento. É um caminho frustrante. Esse devoto não valoriza o autoconhecimento e, portanto, é avesso ao Vedanta. No entanto, se os seus desejos persistirem, ele vai acabar caindo por default no Vedanta. É o sistema do campo tármico, aquele monte de sistema de escoamento de desejos que estão aparecendo em corpos sutis, e vai que o cara dá sorte, ele escoa para uma tubulação dessa e acaba aparecendo no Vedanta, né? Pode ser que isso ocorra, né? Mas ele tem vários impeditivos, né? Ele não está interessado em autoconhecimento como um conhecimento não pontual, né? Ele está interessado em experiências. Ele fez esse comentário aqui dos satsangs e neo-advaitas, porque muitas vezes, né, nem sempre, tem apontamentos que são muito bem feitos. Muitas vezes, nesses satsangs, ocorre uma confusão que ela é bastante generalizada. Não dá para dizer que ela seja uma confusão causada pelo professor. Não dá para dizer que o professor não está sabendo dessa confusão na hora que ela está sendo feita. E não dá para saber na hora se aquele que está ouvindo, o devoto, ele está entendendo a confusão que está sendo feita. Mas qual é a confusão muito comum? É o professor, né? Ele não dá nem para dizer que é o professor, mas a confusão que acaba ocorrendo é que, algumas vezes, o professor ou os alunos, eles tomam o ser como um estado. Eles entendem que o ser é um estado. Como é que isso ocorre na prática? Você vai lá assistir um satsang, você, quando está numa palestra de monges budistas, quando você está numa missa que você se interessa muito, quando você está aqui no encontro de Vedanta, você nota que a sua mente, principalmente depois de algum tempo,
ela começa a dar uma baixada de atividade. É normal, isso é normal, está querendo dizer que a sua mente está satívica. Ela está numa ótima condição para realmente apreender o conhecimento ou saber discernir o que você não é. Esses são os pontos em que ela está muito bem nisso. Esse tipo de estado, quando ele é perpetrado num conjunto de pessoas, ele dá uma onda satívica, que é muito agradável. Né? Todo mundo aqui já vivenciou isso, e volta e meia a gente vivencia. Então, o que acontece? O professor e ou os alunos acabam confundindo esse estado agradável com o próprio ser. Então, o que o indivíduo faz? O indivíduo ele meio que se contradiz. Né? Ele diz ali que o ser não é um objeto. Né? Ou seja, você não vai conseguir obtê-lo, compreendê-lo com a mente. Eles gostam muito de falar isso. Você não vai conseguir compreendê-lo com a mente porque ele não é objeto, ele está além da mente. No entanto, infelizmente, depois, por puro desavisamento ou distração ou ignorância, ele vai lá e atribui um estado que é um objeto ao reconhecimento do ser. Então, você nota essas contradições em vários satsangs. Esse que, em geral, é o que se coloca aí, que dá muita confusão. É atribuir ao ser um estado satívico. Isso que tem que ter muito cuidado. Né? Por isso que ele botou aqui que, muitas vezes, esses satsangs neoadvaitas, eles versam sobre a experiência do ser, não sobre o autoconhecimento. E quando eles versam sobre a experiência do ser, eles vão estar falando, na verdade, de estados mentais, né? Estados mentais onde estamos abordando dualisticamente o ser de algum modo. Né? Algumas vezes de um modo mais avisado, mais compreensivo, muitas vezes de um modo bastante confuso, porque não se apreende um sistema desse como um todo, né? Ele vai sendo apreendido por pedacinhos, aí vai dando margem a esse monte de coisa. Né? Então, ele falou de quatro tipos de devotos. Né? Todos eles são materialistas, todos eles, são todos duais. O amor que eles estão exprimindo aqui são todos condicionados. Né? Mesmo o devoto intelectual, a barganha que ele faz é com o intelecto dele mesmo. Se todo esse conhecimento do Vedanta vai se adaptar na visão de intelecto que ele tem. Né? Isso me faz lembrar quando o Chimayananda, né, que ele era um cara muito intelectualizado, ele era um excelente jornalista, quando ele foi investigar um ashram, né, para mostrar a falácia do ensinamento do Vedanta e dos gurus. Ali, realmente, o lado de discernimento dele acabou falando mais alto. Ele desistiu de tudo isso e acabou ele mesmo virando um professor. Né? Então, esses casos podem ocorrer, mas não são comuns. Né? É quando o indivíduo vai lá e se bandeia para o outro lado, por assim se dizer. Né? Ele acabou pulando para o outro lado, foi fazer uma coisa e viu que era aquilo ali mesmo, estava completamente equivocado. Mas, em geral, quando ele fala desses estereótipos, ele está falando aqui de tipos que a gente pode procurar em nós, que, em geral, a gente acaba encontrando. Aqui ele até botou um mapinha até mais bem elaborado, que pode servir para a gente identificar alguma projeção que a gente esteja usando. Né? E aí, finalmente, ele vai tocar aqui no investigador. Bom, depois do experienciador, vem o investigador. O investigador é aquele que está tendo contato com o quê? Com o Gnana Yoga. Né? É isso que quer dizer o investigador. O investigador é aquele que se interessou pelo Gnana Yoga. Né? E, especificamente, isso vai ser aplicado no Vedanta. O Vedanta é a parte final dos Vedas, que vai acabar questionando seriamente esse suposto conhecedor, né, de todo aquele conhecimento védico. Então, o investigador
ele é considerado um tipo mais elevado de devoto. É aquele no qual o desejo ardente pela libertação está assentado, e ele tem um compromisso bastante forte com a autoinvestigação. É como se fosse uma pessoa gravemente enferma em busca de uma cura para uma doença terminal. Ele assume uma atitude profissional em relação à investigação. Ele é obcecado pelas escrituras e segue as sugestões do professor com grande aplicação. Em geral, essa pessoa não consegue viver em sociedade e decide abandoná-la, porque compreende que o caminho da investigação requer uma concentração bem focada. Em geral, né? Mas o Vedanta, por exemplo, ele é voltado para os chefes de família, né? E para as chefas de família também, aquelas pessoas que cuidam da família, cuidam da casa, têm emprego. Vamos ver o que diz o Mundaka Upanishad. Quando, depois de examinar a totalidade das suas experiências de vida, uma pessoa percebe que a felicidade eterna não pode ser obtida pela busca de objetos e resultados de ações, ela é aconselhada a aproximar-se humildemente de um professor apropriado, que seja instruído nos Vedas e fez daquele conhecimento o seu próprio conhecimento, deleitando-se com isso, ou seja, está falando de uma pessoa realizada, né? Um devoto não dual, porque ele fez daquele conhecimento do Vedanta, né? O conhecimento dele sobre ele mesmo, e ele se deleita com isso, né? Interessante notar aqui como o Mundaka Upanishad ele enfatiza aqui nesse verso um exame rigoroso que uma pessoa faz. É o que faz ela parar de buscar os objetos da vida, né? Esse aqui é o melhor ponto que uma pessoa pode ter para começar a estudar o autoconhecimento. É realmente quando ela vê por ela mesma que ela não conseguiu o que ela queria, né? E aí ela vai entrando em contato com esses grupos, etc., e cada vez fica mais claro, né, que ela precisa de alguém que oriente ela através desses textos, porque muitas vezes eles parecem herméticos. Eles não são herméticos. O que é hermético são as ideias que o Jiva faz sobre ele mesmo, né? Essas ideias elas não têm sentido, podem ser questionadas no seu cotidiano, mas ele precisa de orientação. É por isso que se procura um professor. Quando ele fala para se aproximar humildemente de um professor, a gente tem que entender isso na linguagem do Oriente. Ou seja, ela é aconselhada a aproximar-se de um professor como um aluno faz quando está querendo um verdadeiro esclarecimento de um professor capacitado. Isso que quer dizer aproximar-se humildemente? É entender que é ela que está tendo que aprender, né? Ela não vai ensinar nada, e ela não vai pegar esse meio de conhecimento e torcê-lo de acordo com os seus próprios entendimentos, né? O maior devoto é um autoinvestigador desesperado. O Vedanta usa muito isso. Sua situação é como a de uma pessoa cujo cabelo está em chamas. Se houver água nas redondezas, seja o córrego de uma montanha congelante ou um pântano quente e poluído, essa pessoa vai pular, né, nesse córrego sem primeiro verificar a temperatura ou as condições sanitárias. Situações mundanas não são de interesse para essa pessoa. Buda, por exemplo, né, o Siddhartha, era um príncipe rico. Buda era filho de um rajá, ele era um kshatriya, que se afastou de uma vida abastada sem pensar duas vezes e se sujeitou a incontáveis dificuldades em sua busca pela libertação. Pessoas assim são afortunadas. Se tiverem bom karma, acabarão ficando na companhia de Mahatma, dedicando-se à investigação, Vikara. Se não, depois de bastante trabalho em muitos caminhos diferentes, geralmente retornarão ao mundo para se casar e começar uma carreira. O comentário final dele aqui deve ter sido algo que ele viu ocorrer bastante vezes, né? Por isso que ele comentou isso. É como se
é como se a pessoa abrisse mão aí da investigação, né, e acabam retornando ao mundo. Mas a gente sabe, né, que para a gente trabalhar como investigador, a nossa vida cotidiana pode ser bastante útil, contanto que a gente procure compreendê-la dentro desse âmbito maior, dentro desse objetivo maior. Aí dificilmente a gente vai ser engolido, né, pelas pressões do mundo, né? Ou seja, dificilmente vamos ser engolidos pelas nossas próprias vássanas. Bom, aqui estão os 5 estereótipos que ele usou. 4 são objetais, né? Estão procurando objetos em Nietzsche, e o último não. O último não está interessado em Nietzsche, né? Ele está interessado apenas em sair desse sistema sansárico. Só isso, né? Ele tem desespero suficiente para isso. Não há gaiola de ouro que segure uma pessoa dessa, né? Porque ele entende aquilo ali como uma gaiola de ouro. É o próprio caso de Buda, né? Que era filho de um nobre guerreiro. Bom, eu vou parar por aqui. A gente começa do verso 58 em diante. Já que ele deu um monte aí de exemplos de como a gente pode ter ideias do que é devoção, inclusive devoção não dual. Aqui, né, cabe até um comentário. Se vocês estão reparando bem, tudo que a gente está vendo aqui, desde o começo, é o escrutínio de um monte de pensamentos, né? Vocês estão vendo isso o tempo todo? Nós somos escrutinadores de pensamento. A gente pode até ter pensamentos, mas a gente sabe que são apenas representações. Por isso que uma pessoa entra no Vedanta e ela tem algumas ideias sobre o que é libertação, o que é autoconhecimento, né? Ela tem que ter dúvidas sobre todas as ideias que ela traz, porque muitas vezes ela tenta fazer um match entre uma ideia que ela tenha sobre libertação e o que o Vedanta traz, né? Se ela fizer isso, ela vai perder um dos grandes benefícios do Vedanta, que é mostrar para você que, em última instância, os pensamentos medeiam o seu modo de ver o mundo e eles também estão mediando o modo que a pessoa tem de ver o que é liberação, o que é liberdade, né? Lembra que a gente comentou mais cedo que para um Jivamukta, né, com pouco interesse espiritual, liberdade é ele fazer o que ele quer. Então, por isso que o indivíduo ele entra no Vedanta e tem todos esses aspectos de desapego, né? Você desapega dos bens materiais mais grossos, você vê a sua família como algo também que é bom dar uma olhada no apego, mas, sobretudo, como eu vi um monge da Fundação Ramakrishna conversando numa palestra na Teosofia, a coisa tem que ser o desapego na base mesmo. Ele respondeu no final da palestra que o Vedanta ele preconiza esse desapego todo, mas, sobretudo e fundamentalmente, que é a base de tudo, é o desapego quanto ao modo de pensar. Eu nunca vou me esquecer desse arremate ali, porque o teosofista que estava coordenando o debate, ele estava procurando usar termos da teosofia para elucidar melhor termos do Vedanta. E esse monge ele disse que, na verdade, isso não é adequado. É isso que ele estava querendo dizer, né? Não, isso não é adequado. Não é adequado você pegar um tipo de visão e confrontar com essa, porque elas podem ser diametralmente opostas até. Então, é sempre um monte de recursos para o indivíduo começar a escarafunchar, sobretudo o modo como ele vê ele mesmo, em todas as situações. Esses 4 tipos de devotos aqui, materiais, né? E esse último, não materialista, podem coexistir no investigador. Aliás, é só na investigação que o investigador vai ver esses outros 4 estereótipos aparecendo. Por isso que se diz que é fundamental que o indivíduo ele procure o amor não dual pela investigação,
porque é só pela investigação que você enxerga essas manobras aqui, né, de Maia, para você manter o indivíduo preso numa visão dual de devoção, né? O oportunista, o empresário, o intelectual, o experienciador. E lá em cima a gente viu pelos gunas, né, os regidos mais por tamas, rajas e por sáttva, né? Então a gente vai descobrir isso em vários estereótipos que a gente for ver e até outros que aparecerem para facilitar a nossa investigação. Mas assim como ele falou dos gunas, o interessante não é a gente ficar avaliando os outros com isso aqui. O interessante é a gente ver essas facetas, se elas estão aparecendo. É bem comum que apareça simultaneamente essas facetas todas. E as facetas mais árduas, né, mais tamásicas, mais rajásicas e as satívicas, né, que te prendem mais assim ao conforto, a uma vida, né, que não está te demandando mais uma auto-investigação, uma autoanálise muito séria. Isso aqui tudo tem que ser olhado com muito cuidado. À medida que o investigador ele prossegue na investigação desse, é que aparecem esses estereótipos. Engraçado isso, né? Você faz um caminho meio às avessas, né? Você sabe que é só pela investigação, depois você vê por quê, né? Porque a devoção do indivíduo ela está repleta de estereótipos e ideias do que é devoção. É claro, né, que aí só com a investigação, para você trocar tudo isso por uma visão muito mais coerente e conduciva à libertação mesmo. É o velho tipo de manobra sempre. Espero que a gente faça bom uso disso, desse monte de recursos que a gente tem aqui. O que vocês acham disso aqui tudo? Isso aqui é um material, né? A pessoa não precisa nem ter pressa de realização, porque primeiro ela não sabe quando vai ocorrer mesmo, depois tem tanta coisa para ficar observando e se divertindo consigo mesmo. É ver como é que a gente é maluco, né? O Jiva, enquanto Jiva, ele percebe a maluquice dele quando ele vê que ele não é mais um Jiva. Mas isso não impede ele ver como é que o Jiva em si é meio doido mesmo, né? Coitado do Jiva, né, gente? Olha só, o indivíduo ele tem um problema de identificação com ele mesmo. Ele sabe disso, isso que é o mais estranho, mas ele não sabe o que é exatamente, embora ele perceba o problema. Aí ele arruma um monte de identificações, e aí ele arruma um monte de histórias para cada identificação dessa, e arruma um monte de diálogos entre essas várias identificações. Então, não tem como esperar uma coisa, né, sensata, equilibrada, não tem como, né? Só quando realmente tudo isso começa a ser investigado como camadas criadas pelo próprio Jiva, é que o indivíduo vê que ele está sobrepondo um monte de coisas. Mas só através de investigação. Senão, ele pode virar até um devoto dual muito bom. É muito bom mesmo, como era Narada, Rumi. Mas eu já falei aqui, né? As pessoas que pegam os poemas do Rumi, elas adoram botar quando vê o reconhecimento dele, de que não havia, né, ele e o Senhor, não tinha ele e o amigo, como ele chamava, né? Aí os poemas dele deslancham. Mas os poemas que ele escreve antes da realização, muitos deles são muito deprimentes. O Rumi está ali desesperado para parar com essa coisa de o amigo dele ir embora e aparecer depois. Ele não aguenta mais isso, né? Não aguenta mais, né, que o amigo tem que ficar dando o ar de sua graça, mediante algumas coisas que o Rumi gostava de fazer. Recitar poema, tomar um bom vinho, né? Levar um instrumento musical. Ele era um devoto bastante intenso, né? Mas aí a gente começa a ver por que só a investigação vai estabelecer o amor não dual. É simples, porque só a investigação vai limpar o devoto dual dos enganos que ele tem em relação a ele mesmo como devoto. Bacana, né? Muito bacana. Então, quando forem ler que a devoção dual ela é essencial para a devoção não dual, sim, ela é sim. Né? De algum modo, o indivíduo tem que estar ciente da devoção dele, da devoção dual dele. Mas não é porque a devoção dual vai virar uma devoção não dual. Não, não é isso. É porque a devoção ela arruma as emoções da pessoa.
mas em geral, quando as emoções são arrumadas, ela é uma arrumação meio assim, a meia boca, né? Porque o indivíduo pode ter umas emoções relativamente bem arrumadas, ele pode estar vivenciando esses estereótipos todos, né? E ele não vai encontrar uma contradição entre isso. Ele nem vai saber olhar o que não deveria ficar. É só através da autoinvestigação que ele vai desfazendo os enganos dele enquanto devoto e vai dizendo para ele que, na verdade, a devoção dele é totalmente não dual. Ela brota, entre aspas, dele, por assim dizer, né? Bom, é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse verso? Ô, Alex, Ô, Henrique, tudo bom? tudo. Eu estava aqui tentando mais ou menos fazer uma comparação com a yoga das três energias, né? No capítulo da devoção, que eu acho que é um pouco, digamos, parecido, né? Porque aqui fala ele primeiro, primeiro, digamos assim, nível de devoção, bom, não é devoção, né? Aquele por objeto. Depois ele coloca um primeiro nível, que é uma devoção informal, meu Deus, né? Depois tem um segundo nível, que é por Ishvara, Karma Yoga, Dharma Yoga. E depois ele já passa para um terceiro nível, que é devoção formal, né? Pela verdade, devoção formal. E o quarto nível, que seria o zero, onde ele... Esse último quarto nível, que seria no dual mesmo, né? Eu acho que ele é um desdobramento, né? Do conhecimento, já é algo que, como se diz, como que algo que cai pela maturidade, né? Não é algo que está sob o controle aí nesse caso já, né? Que você acha, não sei, você pular esse último estágio, né? Isso não é algo que você direciona, né? É algo que acontece mesmo, né? Ou não? O que você acha sobre isso? A última devoção, a no dual, o nível de um ser no dual, né? Amor por si Ela é o mesmo. dual? É a última, a quarta nível, né? Que seria, né? Então, esse seria uma devoção, como se diz, que é uma consequência. Essa aí, ela tem relação direta com a autoinvestigação. Entendi. As outras práticas de devoção dual, elas visam deixar a sua devoção dual estável, bem focada, de modo que você acaba canalizando todas as suas emoções para o objeto da sua devoção. Esse é o papel da devoção dual, é esse. Porque todo ser humano, todo jivatma, ele é devoto de alguma coisa, ou de um objeto ou de Deus, né? Passando por várias escalas, né? Ou uma devoção mais informal a Deus, ou mais uma formal. Quanto mais formal a devoção não dual a Deus, mais impessoal o devoto vai ficando. Entendeu? Entendi. Essa é a função da devoção formal. A devoção formal, ela despersonaliza aquela devoção informal. A devoção informal, ela é profundamente pessoalizada, né? Então, a devoção formal, ela despersonaliza essa devoção, né? Ela fica uma devoção desprovida de objetos, porque na devoção informal ainda tem um objeto, nem que seja auto-melhoria, né? Na formal, não. Na formal, você estaria impessoalizando o devoto. Todos esses movimentos assim que a gente faz, eles não dá para a gente relacionar. Quem falava muito bem isso é o Nisargadatta Maharaj. Ele dizia o seguinte, né, a devoção é uma prática, como várias outras. Ele dizia o seguinte, não há relação causal direta entre práticas e iluminação. Ele dizia isso. Entretanto, as práticas afetam profundamente os obstáculos à iluminação. Eu nunca vi uma resposta tão bem dada sobre esse assunto, né?
não há uma relação direta, ou seja, esse despertar, né, isso é algo que a gente não tem controle, não há controle. Você não tem como determinar quando é que você vai ter uma visão da verdade, quando vai ficar sentado nela, não tem como. Né? Todas essas coisas que a gente usa aqui, elas enfraquecem tremendamente os obstáculos à libertação. Né? O egoísmo das pessoas, uma visão egóica do campo dármico, uma devoção extremamente pessoalizada com o campo dármico, tudo isso vai sendo corrigido, né? E vai deixando, como vai sativizando a sua mente, vai deixando o seu corpo sutil conducivo, né, à apreensão da verdade, ao entendimento da verdade, né? Mas todas essas coisas a gente não tem controle, né? Ninguém sabe quando é que isso vai ficar claro, ninguém sabe. Por isso que eu gosto muito dessa frase do Nisargadatta, né? Você pode deliberadamente afetar os obstáculos à iluminação, mas determiná-la a partir do enfraquecimento dos obstáculos, não tem essa relação causal assim. Isso dependeria muito do investigador, de milhões de fatores, do karma, né? Essa parte de controle aí, ela nunca ocorre, não é só em relação aos nossos atos, não, na vida, é em relação ao objetivo último que a gente tem aqui também, né? Aplica-se a tudo. Tá tranquilo, Henrique? Tranquilo, ou seja, a prática com espírito e karma yoga, né? Seria isso, basicamente, né? Prática. É a prática, ó, é tudo aquilo que a gente tem, que aí o estudante que vai reparando, junto com o professor. Ó, o Karma Yoga, o estudo das escrituras, o Passana Yoga, que são técnicas variadas para você estabilizar e focar a mente. Todas essas técnicas de sativização. A gente fala em termos muito gerais, né? Karma Yoga e Jnana Yoga. Mas também você vê que às vezes as pessoas comentam, né? Karma Yoga, Upasana Yoga e Jnana Yoga. Aí cada um vai vendo aonde está puxando mais para ele, né? Tem gente que é ótimo para meditar, e meditar sativiza bem a mente. Se ele não perder de vista o objetivo, o contexto principal dele, não tem problema nenhum continuar meditando. Né? Nisargadatta Maharaj, depois da autorrealização dele, não fez puja para o guru dele até morrer? Não, perguntavam para ele, não via problema nenhum, porque ele sabia que uma ordem de realidade não interferia na outra. Além do mais, um devoto não dual, desempenhando uma não dualidade assim, salutar limite, é muito bom. Né? Pega um devoto não dual fazendo um puja, uma adoração dual, por quê? Porque ele tem uma vássana apropriada para isso, não tem problema nenhum. Né? Tranquilo, né? Beleza? Falou, gente. Vou encerrando por aqui, então. Aí a gente, conforme for, né, as coisas andando como andam, a gente se encontra semana que vem. Né? Então, parou aqui na página 16. A gente vai começar do verso 58. Tá bom? Verso 58. O verso 58 é esse aqui. O sucesso é mais fácil de alcançar por devoção informal do que por qualquer outro meio. Aí vamos ver como é que o James vai lidar com esse verso aqui. Beleza? Falou, gente. Então, vamos encerrar aqui. Pode ser, Marcelo? Está pronto aí? Om Purnamada Purnamidam Purna Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishate. Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado a Ishvara, muito obrigado a essa Sampradaya, ao Vedanta, a toda essa linhagem maravilhosa de professores e alunos. Muito obrigado a todos nós.
E continuemos então, né? Continuemos saindo de lugar nenhum para chegar a lugar nenhum. Isso é bom, né? Fica tudo legal assim, fica tudo mais bem visto. Se vai para a MIT assim, a orientação fica tudo muito confuso mesmo. Bom, gente, quem tiver com disposição de e achar que faz sentido, então não esqueçam de doar, tá? Lá na página tem vários meios, vários modos de doar. Tá joia? Boa noite para todos vocês. Até a próxima. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.